Bom dia, o meu nome é João Henrique e sou professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB. Gostaria de agradecer a presença de todos no Congresso Construção 2020 e essa palestra que eu estou ministrando, ela vai comentar sobre as experiências dentro da UNB sobre um novo tipo de cimento chamado cimento LC3. O cimento Portland é um dos materiais mais consumidos no mundo. A estimativa de produção do cimento hoje é de 4 bilhões de toneladas por ano, com a perspectiva de produção de 5 bilhões de toneladas em 2030. Apesar de ser um material com função estrutural mais utilizado pelo ser humano e também um material que tem menor custo energético e ambiental, existem algumas adversidades relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente da produção do cimento Portland. Uma dessas adversidades está relacionada ao consumo de energia elevado durante seu processo produtivo, já que temos que levar as matérias-primas a cerca de 1.450 graus Celsius para a produção do clinker. E outra adversidade está relacionada à elevada taxa de emissão de CO2 durante o processo de produção, principalmente relacionado à descarbonatação do calcário durante o processo produtivo. Cerca de 5 a 8% das emissões de CO2 realizadas pelos seres humanos estão relacionadas à produção do cimento Portland. A maioria das pesquisas relatam que a principal possibilidade de mitigar essa emissão de CO2 para a atmosfera pela produção do cimento Portland está relacionada à utilização dos materiais cimentícios suplementares. Os materiais cimentícios suplementares mais utilizados são a escória de alto forno, a cinza volante, a argila calcinada e o filler calcário. Em relação à escória de alto forno e a cinza volante, existem limitações devido à disponibilidade desses materiais, principalmente relacionados a que esses materiais não estão disponíveis em vários locais necessários para a produção de cimento, já que a escória de alto forno é um resíduo da usina de indústrias siderúrgicas e que a cinza volante é um resíduo de usinas termoelétricas. Quando você não tem essas indústrias próximas do local de produção de cimento, fica inviável a utilização desses produtos. Já as argilas calcinadas e os fillers calcários são abundantes em praticamente toda a crosta terrestre, e principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil. Todas essas informações que foram coletadas e colocadas nessa apresentação até o momento, elas foram retiradas do Roadmap Tecnológico do Cimento, que é um documento produzido pelas principais indústrias produtoras de cimento do Brasil, que tratou de estudar como mitigar a emissão de CO2 pela indústria do cimento para a atmosfera. Tudo isso que comentamos anteriormente leva à importância do estudo do cimento LC3, que é classificado como cimento com baixa emissão de CO2. A sigla LC3 vem de Limestone Calcined Clay Cement, ou seja, cimento de filler calcário e argila calcinada. É um novo tipo de cimento, ou seja, ele vem sendo estudado há menos de 10 anos e ele utiliza altos teores de substituição do clinker por argila calcinada e filler calcário. Em questão de hidratação do cimento, a diferença do cimento LC3 é que ocorre uma reação sinérgica entre a argila calcinada e o filler calcário, produzindo novos produtos de hidratação que ajudam na hidratação também do cimento Portland comum, que existe dentro do clinker do cimento Portland comum, que existem dentro do cimento LC3. Os estudos com o cimento LC3 inicialmente se deram na Suíça, na Índia e em Cuba, mas os bons resultados demonstrados têm chamado a atenção da comunidade internacional relacionada à produção de cimento. A grande vantagem da utilização do cimento LC3 é o
são os teores de substituição de substituição da argila calcinada e do filler calcário em relação ao clinker de cimento. Os estudos que são realizados atuam normalmente com esses teores de substituição, com 50% de clinker, 30% de argila calcinada, 15% de filler calcário e 5% de gesso. E quando são utilizados esses teores de substituição, normalmente as propriedades mecânicas e de durabilidade desses cimentos LC3 são similares ao dos cimentos Portland comuns. E a grande vantagem é que ocorre a diminuição em até 40% da emissão de CO2 para a atmosfera. Ou seja, o cimento LC3 tem como grande vantagem essa diminuição da emissão de CO2. Em especial, nós temos a questão da importância regional para o Distrito Federal do cimento LC3. É necessário que nós avaliemos os materiais regionalmente para verificar se esses materiais têm as propriedades adequadas à produção desse tipo de cimento. Ou seja, nós temos que estudar as argilas calcinadas da nossa região e também os fillers calcários. Na nossa região do Distrito Federal, não existem indústrias que produzem escórias de alto forno e a cinza volante, ou seja, não temos usinas termoelétricas e nem indústrias siderúrgicas. Mas a nossa região é rica em argila. Tanto assim que as fábricas de cimento da região já utilizam a argila calcinada como material cimentício suplementar, é o que as indústrias chamam de pozolana. Isso mostra a potencialidade da nossa região para a produção de cimento LC3. Além disso, a produção de cimento LC3 não exige modificações no processo produtivo das cimenteiras, o que reduziria o custo, né, na produção desse tipo de cimento. Bom, e agora nós começamos a falar das experiências dentro da UNB com o cimento LC3. Nós temos, dentro do programa de pós-graduação em estruturas e construção civil, um grupo de pesquisa chamado Pesquisa e Inovação em Materiais Cimentícios, no qual várias pesquisas de projeto final, dissertação de mestrado e tese de doutorado têm sido realizadas com o cimento LC3. E essas pesquisas têm gerado várias publicações de artigos em congressos, artigos em periódicos e capítulos de livro. Os professores que estão mais envolvidos nas pesquisas com cimento LC3 são o professor João Henrique, eu, professora Eugênia Fonseca da Silva, professora Valdirene Maria Silva Capuzzo e o professor Rodrigo de Melo Lameiras. Os estudos com o cimento LC3 na UNB começaram em 2016, mas o primeiro produto concluído se deu em 2017, com o projeto final das alunas Ananda de Cássia e Juliana Martins, orientadas pela professora Eugênia Fonseca da Silva, que tinha como tema a avaliação da resistência à compressão de argamassas com o uso do cimento LC3 com diferentes proporções de filler calcário e argila calcinada. Ainda em 2017, nós tivemos a primeira defesa de dissertação de mestrado sobre o tema. A aluna que realizou a pesquisa foi a Diana Nascimento Lins, orientada por mim e com coorientação da professora Eugênia Fonseca, e o tema da dissertação de mestrado foi a análise da resistência à compressão de mistura contendo cimento LC3 como aglomerante. Ainda em 2017, a aluna Diana Nascimento participou da segunda Conferência Internacional sobre Argilas Calcinadas para Concretos Sustentáveis. Esse congresso foi produzido pela RILEM, em Havana, Cuba, e nesse congresso a Diana conseguiu publicar um capítulo de livro no livro que foi produzido sobre essa conferência.
Ainda em 2017, começamos a fazer estudos relacionados ao aspecto ambiental do cimento LC3. E nesse aspecto nós tivemos dois projetos finais. O primeiro projeto final teve como tema a avaliação do ciclo de vida de emissão de CO2 na indústria do cimento, um estudo comparativo entre o cimento LC3 e o cimento Portland composto. O aluno foi o Vitor Silva Queiroz e orientado por mim. E em 2018, nós tivemos outro projeto final, cujo aluno foi Gustavo Rodrigues Miranda Lozeiro, orientado também por mim, e que teve como tema avaliação do ciclo de vida do cimento, análise do gasto energético do cimento LC3 em comparação ao cimento CP1 e CP4. Em 2019, tivemos a defesa de outra dissertação de mestrado, que foi realizada na UNILA, mas com a participação do professor do nosso departamento, professor Rodrigo de Melo Lameiras. O aluno foi o Dagner Wharton, e o tema foi caracterização da geração de calor associada à hidratação de cimentos brasileiros. Um dos cimentos que foi estudado nessa dissertação foi o cimento LC3. E em 2019 tivemos também dois projetos finais, um realizado pelo aluno Felipe Tarquino e orientado por mim, com o tema influência do tipo de filler calcário na resistência à compressão do cimento LC3, e outro projeto final orientado pela professora Valdirene Maria, e cuja aluna foi a Júlia de Oliveira Soares, e com o tema avaliação das propriedades da argamassa com utilização do cimento LC3. Em 2019, eu participei da primeira conferência internacional sobre produção e uso sustentável de concretos, de cimentos e concretos. Esse também foi um congresso realizado pela RILEM, em Santa Clara, Cuba. Foi realizado em junho de 2019. E nesse congresso, o grupo de pesquisa conseguiu publicar 5 capítulos em livro da RILEM sobre o congresso. Ainda em 2019, nós tivemos uma dissertação de mestrado que tratou também do cimento LC3. O tema foi desenvolvimento de um sistema para monitoramento do módulo de elasticidade de materiais cimentícios desde as primeiras idades. O aluno Renan Rocha Ribeiro e o orientador professor Rodrigo de Melo Lameiras. Um dos materiais cimentícios que foi estudado nesse mestrado foi o cimento LC3. Em 2020, nós tivemos a participação do aluno Matheus Ian no curso Métodos de Caracterização de Cimentos Compostos. Ele participou desse curso na Escola Politécnica Federal de La Salle, na Suíça. Esse curso ele foi produzido pelo grupo de cimentos LC3, no qual fazem parte desse grupo os principais pesquisadores a nível mundial sobre o tema. E cujo é capitaneado esse grupo pela uma das grandes pesquisadoras na área de cimento Portland, a professora Karen Scribner. E em 2020 ainda nós tivemos a primeira tese de doutorado tratando do tema. O aluno foi o aluno Christian Moreira, orientado por mim, e o tema do doutorado foi efeitos do teor de gipsita na microestrutura das pastas de cimento LC3. Atualmente, nós temos algumas pesquisas em andamento sobre o tema, 2 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado. A dissertação de mestrado, uma das dissertações de mestrado, é orientada pela professora Valdirene e orientada por mim, a aluna Mirelle Yasmini, e o tema da dissertação de mestrado é estudo da durabilidade de concretos com utilização do cimento LC3. Temos também outra dissertação de mestrado da aluna Mara Monalise, orientada pela professora Valdirene Maria,
cujo tema é avaliação do desempenho mecânico e de durabilidade em concretos autoadensáveis com resíduo de marmoraria. E uma tese de doutorado chamada Hidratação e Propriedades do Cimento LC3 contendo resíduo da indústria cerâmica. O aluno é o Matheus Ian e orientado por mim. Bom, com conclusão dessa palestra, nós temos que o cimento LC3 ele é um cimento que cada vez tem mais importância econômica e ambiental. Os estudos ainda são iniciais sobre esse tipo de cimento, ou seja, tem muita coisa ainda para ser estudada, e chama atenção para a importância regional desse tipo de cimento, e que é importante que sejam realizados estudos com os materiais regionais. Também chama atenção para o grupo de pesquisa e inovação em materiais cimentícios, que tem estudado o estado da arte sobre o tema e que as pesquisas se tornam referências sobre o cimento LC3. Era isso que eu tinha para apresentar. Eu gostaria de agradecer aqui ao Cimento Ciplan, que é um parceiro nas pesquisas que nós temos realizadas com o cimento LC3, ao CNPq e à CAPES e também à FAPDF, pelo auxílio à realização das pesquisas, e ao Programa de Pós-Graduação em Estruturas de Construção Civil, pela realização da possibilidade de realização das dissertações de mestrado e tese de doutorado. Aqui nós temos as principais referências que foram utilizadas na apresentação. Obrigado, até a próxima.